No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse efeito em 3D no Adobe Premiere. Não vou te ensinar só a inclinar a tela, tá? Vou te ensinar a fazer esse efeito de uma forma muito mais bonita para deixar os seus vídeos aí mais profissionais, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, é o primeiro vídeo que você tá assistindo, não deixa o seu like ainda, tá? Deixa ele só no final desse vídeo, caso ele seja útil para você. Bora lá agora aprender a fazer esse efeito. Bom, então aqui eu tenho o meu vídeo e eu tenho esse takezinho aqui que eu quero colocar de B-roll aqui, né, para ilustrar o que eu tô falando, mas eu não quero só jogar ele aqui chapado, eu quero botar ele em 3D, que tá muito famoso esse efeito aí no YouTube, né? Como que eu faço isso aqui dentro do Adobe Premiere? Já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer no CapCut, tá? Vou deixar ele nos cards e na descrição do vídeo, lá é meio que uma gambiarra, mas aqui no Premiere a gente consegue fazer isso de uma forma muito melhor, né? Então, aqui no Premiere, a gente vai vir aqui em efeitos e a gente vai digitar aqui nessa barrinha de pesquisa 3D. Ele vai aparecer esse efeito aqui, ó, Basic 3D. Tá em efeitos de vídeo perspectiva, tá bom? Clica nele e arrasta para o efeito que você quer. Depois a gente vai vir aqui em controle de efeitos, né? E aí, vindo aqui em controle de efeitos, o nosso efeito 3D tá aqui, aplicado no nosso arquivo. E aqui a gente tem alguns parâmetros para dar esse resultado de 3D, tá? Não aconteceu nada porque todos eles estão zerados aqui. Então, a nossa imagem tá do jeito que ela é, não mudou nada, tá? Qual que é esse primeiro parâmetro aqui? É a gente girar essa nossa imagem. Então, eu vou mexer aqui, ó. Vou clicar e vou arrastar esse parâmetro aqui, ó. Ele faz isso com a imagem, tá vendo? Ele gira a imagem. O segundo parâmetro é a inclinação desse arquivo, né? Então, o primeiro a gente girou, o segundo ele vai inclinar essa imagem, vai deitar a imagem, tá? Aqui a gente pode deixar uma coisa assim sutil, né? Só para dar um tchanzinho. Então, esses parâmetros eu clico e arrasto, né? Se você tá acostumado a mexer no Adobe Premiere, você sabe como que ele funciona, né? Eu posso vir aqui tanto e digitar, né, esse valor aqui, ou eu posso arrastar. Tô arrastando para a direita, tô arrastando para a esquerda. E aí você posiciona da forma como você achar mais bonito aí para o seu efeito, tá? Esse terceiro parâmetro aqui é a distância da imagem. Então, ó, vou mexer nele aqui também. E ele é o que, ó? Diminui, né? Afasta essa imagem e aproxima essa imagem, tá vendo? Então, a gente pode dar o zoom aqui nele, né? E depois a gente pode vir aqui em Motion e reposicionar a nossa imagem, né? Para tampar, né? Esse pedacinho que ficou aqui do fundo do meu vídeo, né? Eu posso vir aqui e reposicionar ele. O que mais que a gente pode fazer, né? Nossa imagem já tá aqui do jeito que a gente quer, mas ela tá parada, tá vendo? Não tem movimento nenhum. A gente pode dar movimento para esse nosso vídeo, né? Para esse nosso B-roll, para ele ficar com aquela coisa bonita. Como que a gente faz isso? Todos os parâmetros aqui do Adobe Premiere que tem esse reloginho aqui, ele tá dizendo que permite que a gente faça animações. Então, sempre que você vê esses reloginhos, significa que você pode animar esses parâmetros. Então, na prática, como é que isso funciona? Ó, eu tenho aqui a minha agulha, né? E aí eu vou clicar nesse reloginho, vou marcar aqui, ó, que nesse ponto aqui, ele cria esse ponto, tá vendo essa bolinha azul aqui? E aí ele tá falando aqui que nesse ponto do nosso vídeo, ele vai estar nesse valor aqui de 30, tá? Nessa inclinação. O que que a gente vai fazer? No final aqui, vamos arrastar a agulha para o final do nosso arquivo e a gente pode, ó, mudar esse valor aqui do giro, tá? A gente pode botar aqui, ó, menos 13, tá vendo? Então, ele vai dar um giro aqui. Aí, eu posso arrastar, né? Clico e arrasto a bolinha para ela vir bem aqui pro finalzinho. E essa aqui também, clico e arrasto para ela vir pro comecinho, tá? E aí, o que que acontece aqui, ó? Ele gira esse nosso arquivo, tá vendo? Então, ele faz esse movimento. A gente pode também animar o valor da inclinação desse arquivo. Então, a mesma coisa, vou clicar aqui no reloginho, trazer ela aqui para o comecinho também. E aí, vou levar lá para o final e a gente vai
inclinar um pouquinho mais esse arquivo também. Vou arrastar aqui para o finalzinho também, para ficar igual. Vamos ver como ficou isso aqui, ó. Eu tô achando que ele tá muito longo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar, vou desfazer essas animações que eu fiz aqui. E eu vou cortar esse meu arquivo, deixar ele menorzinho, para ser uma coisa mais rápida. Então, de novo, ó, vou clicar aqui no reloginho, né, no começo. Vou levar lá pro final e vou girar pro outro lado, tá? Vou deixar assim. E aí, de novo, arrasto aqui para o começo e vou criar a animação de inclinação. Clico aqui no reloginho, ele criou a bolinha aqui pra gente, tá? Vou levar lá para o final e vou inclinar mais um pouco aqui o nosso arquivo. Então, aqui, ó, a gente tem esse resultado. Já ficou um efeito bem legal, né? Fica bem mais bonito colocar um B-roll desse jeito aqui, principalmente se é site, se é notícia, fica bem legal do que simplesmente você jogar na tela, né? Mas isso aqui pode ficar muito mais legal. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, ó, em projeto e vamos criar uma camada de ajuste. Vem aqui na folhinha, novo item, Adjustment Layer. Clica aí em OK e leva ela aqui para cima do seu arquivo. Deixa ela do tamanho do seu vídeo, né? O tamanho exato. Eu vou até dar um zoom para você ver que tá do tamanho certinho, tá vendo? O que que a gente vai criar agora, tá? Vamos pegar aqui em efeitos um efeito chamado Gaussian Blur. Se você está usando o Premiere em português, ele vai estar como desfoque gaussiano, se eu não me engano, tá? Clica nele e arrasta aqui para sua camada de ajuste. Depois a gente vai vir aqui para o controle de efeitos e o que que a gente vai fazer? A gente vai criar uma máscara em volta do nosso vídeo, tá? Então vou clicar aqui, ó, criar uma máscara de elipse. O que que eu vou fazer? Eu vou, ó, clico e arrasto e depois clico e arrasto aqui. Mesma coisa aqui, vou clicar e vou arrastar, clico e arrasto para baixo também. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui nessa palavrinha aqui que eu não sei falar ela, não vou nem tentar para passar vergonha. E a gente vai, ó, mas esse parâmetro aqui é o que vai dar o desfoque realmente, tá? A gente vai vir aqui, ó, e vai dar o desfoque. Nossa, Thaís, mas ele tá desfocando aqui o centro do meu vídeo, né? Eu não quero que isso aconteça, eu quero que apareça o vídeo. Sim, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, ó, em inverter e vamos selecionar essa caixinha aqui. E aí o blur, o desfoque, não vai estar no centro da máscara, mas para fora dela. Beleza? Eu vou aumentar aqui, ó, só para você ver mesmo o efeito aplicado, tá? Aqui as bordas da nossa imagem, né, do nosso vídeo tá desfocado. Mas eu não quero tão desfocado assim, então eu vou diminuir. Vou deixar aqui em 75. Só que, ó, se eu tirar a seleção, vou clicar aqui fora da máscara, ó. Cliquei fora, ele tá muito marcado, tá vendo? Eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou clicar de novo aqui na máscara e eu vou vir aqui, ó, nesse feather, que é a suavização dessa máscara. E aí, a gente vai aumentar bem isso daqui. Se eu clico fora, aí ele dissolveu essa máscara, né? A gente não vê mais a marcação dela aqui. Então, ó, sem efeito, com o efeito desfocado, tá vendo? E aí agora a gente vai deixar isso aqui ainda mais legal. A gente vai vir aqui, ó, em efeitos, vou fechar isso daqui e agora a gente vai digitar aqui, ó, Lumetri Color. Vou clicar, vou arrastar também para minha Adjustment Layer, tá? Para minha camada de ajuste. O que que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma vinheta nesse vídeo, que é escurecer as bordas dele, tá? Então, vamos aqui em vinheta, é o último parâmetro aqui do Lumetri. Então, clica aqui nessa flechinha, né, para ele abrir. E aí, aqui, ó, em Amount, a gente vai, ó, se a gente aumenta para o 5, ele fica uma vinheta branca. Se a gente bota menos 5, ele fica uma vinheta preta, tá vendo? Eu quero uma vinheta preta mesmo, escurecida assim. Então, vou deixar em menos 5. E aí, a gente pode
tem aqui, né? Tô deixando bem grosseiro só para você ver o que faz cada efeito, tá? Esse segundo aqui, ele vai, ó, ele dá o tamanho, né, dessa vinheta. Então, se eu deixo ele aqui em 0, ele fica essa vinheta, né, gigantona, né? Só o círculo ali no meio branco. Eu não quero isso, eu quero uma coisa suave. Então, vou deixar aqui, ó, em 45. Esse parâmetro aqui de baixo é tipo o formato dessa vinheta, tá? Então, eu vou voltar aqui o midpoint, né? Essa bolinha aqui no centro, só para você entender como que funciona esse outro aqui de baixo, ó. Se a gente mexe aqui nos parâmetros, ó, ele vai de centro, né, de bolinha, até esse retângulo assim, mas com as bordas arredondadas, né? Então, tem esse efeito aqui, tá? E aí, eu voltei ali o midpoint pro 45 e esse daqui de baixo, eu vou deixar ele aqui em menos 50, tá? E aqui, o feather é a suavização também dessa máscara, né? Então, aqui no 0, ele fica assim, bem marcada, né? Fica bem feio, por sinal. Então, a gente precisa suavizar essa máscara. Então, vou deixar aqui em menos 35. E aí, o efeito que a gente tem é esse aqui, ó. Fica bem legal, né? E aqui, a gente pode colocar uma transição também de começo e final, né? Então, por exemplo, uma que eu gosto muito aqui do Premiere Composer, que é um plugin que a gente instala aqui no nosso Premiere, que já tem alguns recursos, né, templates pra gente usar, mas uma que eu gosto muito é essa daqui, ó, de luzes, tá vendo? Então, eu clico e arrasto aqui pro começo, deixar ela bem certinha, dou Alt e coloco aqui no final também. Alt e arrasto, que aí ele vai duplicar esse elemento, tá? Na timeline. Então, o resultado fica esse aqui, ó. Fica um efeito bem profissional, né? Dá um tchan ali no seu vídeo e você pode ir testando, né? Então, testa com a vinheta preta, testa com a vinheta branca, trabalha ali nas suavidades, né? Da máscara, no blur, o tanto de blur que você quer dar, o tamanho desse blur. Então, assiste esse vídeo, vai testando aí para você fazer esse efeito, mas também encontrar outras versões também que te agradem mais, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para mim. Se você é novo aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!